Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui, nosso horário de sempre, hoje, quarta-feira, e nosso momento de refletirmos um pouco a respeito da obra Pão Nosso do Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Então, agradecemos a companhia, os amigos que já estão chegando, Ivete, Cláudia, que já está se fazendo presente, Sandra, Jane, Regiane, Célia, Girce, são muitos amigos que estão conosco nesse instante e nós agradecemos muito a companhia, porque isso para nós é extremamente importante, com toda certeza. Então agradecemos e vamos fazer a nossa prece, depois continuamos cumprimentando os amigos, claro, como sempre fazemos. Mais amigos chegando, Dilza, Terezinha, Eliane, Rosângela, são muitos, Brígida, que está conosco também. Nós agradecemos e vamos à nossa prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco, nos amparando, nos assistindo em todas as nossas necessidades. Que Ele seja verdadeiramente o farol da nossa estrada, da nossa luz, do nosso caminho. Que seus ensinos possam ser o norte, a bússola que guia os nossos passos. E assim, verdadeiramente consigamos uma vida melhor, um equilíbrio diante de tudo que a vida nos reserva. Abençoa-nos, Mestre, abençoa-nos, Pai, hoje e sempre. E que a paz permaneça entre nós. Então, amigos, aqui Kazuko, Edith, Cláudia, Yara, Divone, Ângela, Laura, Terezinha de Jesus, sejam todos bem-vindos. Vamos às nossas reflexões, mais amigos chegando, Márcia, Marina, todos chegando, participando deste encontro, sim, eu costumo dizer festivo para os nossos corações e iluminativo das nossas consciências. Então temos muito proveito neste encontro. Hoje, nossa noite é de refletir a lição de número 90 da obra Pão Nosso de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E assim, esta página, o título é O Trabalhador Divino. Está baseada no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 17. E é um momento, uma frase dita por João o Batista. Então vamos pensar um pouquinho esse personagem da história para entendermos as suas falas. João, que depois foi conhecido como Batista, o Bapta. O Bapta significa o que mergulha, o batismo é o mergulho. Então ele tinha uma sistemática, como um ritual de iniciação às novidades que ele trazia e a proposta de Jesus que vinha logo em seguida a ele, esse mergulho simbolicamente nas águas, mas nós sabemos que o maior batismo, o maior mergulho que nós possamos fazer é em nós mesmos, em nossas almas, a respeito dos ensinos de Jesus e uma avaliação do nosso próprio existir. É um mergulho interior. Esse é o sentido do batismo que João falava e que ele simbolizou no mergulho das águas, que muitas tradições seguem até hoje, como um ritual de passagem, de iniciação dentro daquela tradição religiosa, importante para aqueles que vivenciam aquela crença e respeitam aquelas tradições. Assim, João, que depois filho de Zacarias, então depois conhecido como João o Batista, e simplificando ficou João Batista, ele recebe aquilo que eles chamam de a palavra de Deus. Esse é o relato bíblico, está no versículo 2 deste capítulo 3º do Evangelho de Lucas. João, filho de Zacarias, recebe de Deus no deserto, recebe a palavra de Deus no deserto. Ele era um homem que vivia recluso, ele tinha uma vida no deserto, uma vida solitária. E no deserto também nós podemos pensar no deserto espaço físico,
geográfico com essa característica, ou no deserto do recolhimento interior de si mesmo, Esse deserto em que se mergulha a alma nas reflexões internas que fazemos. Então temos os nossos próprios desertos, o nosso próprio momento de isolamento das coisas do mundo, onde estamos a sós conosco mesmo. E é nesse instante que é mais fácil recebermos essa palavra de Deus ou as comunicações intuitivas, inspiradas, telepáticas, enfim, seja como quisermos chamar, né? Ou revelações, se assim quisermos, de uma espiritualidade amiga que nos traz ensinos, tarefas, nos dá direção na vida. Agora, ainda há pouco, assistindo um vídeo muito interessante de uma senhora de bastante idade, que ela disse que ela foi abraçada por Jesus e que Jesus era lindo, que ele era tão lindo que ela não sabia explicar. E ele a abraçou assim, ó, aconchegado então ao seu coração. Que ela, olhando para ele, ela sentia, não dava para ela contar o que ela sentia e o que dos olhos dele, da presença dele, a preenchiam naquele instante. Mas o que me chamou mais atenção, além, claro, dela estar emocionada diante do fato, estar maravilhada, estar feliz com aquele acontecimento, sentindo-se então protegida por Jesus, literalmente falando, é o que ela diz que as pessoas deveriam fazer. Que as pessoas deveriam sim pedir a presença dele, pedir um abraço para ele. E aí a moça que estava com ela no vídeo pergunta: a senhora pediu? Se eu pedi para ele: Jesus, vem me abraçar, eu estou tão sozinha. Isso me chamou a atenção. Ela estava vivendo um verdadeiro deserto, não só um deserto espiritual, mas um deserto físico mesmo, pela solidão da velhice, do isolamento, de tudo que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão dentro deste quadro. Eu estou tão sozinha. E ela pediu que Jesus viesse abraçá-la. Ela tinha necessidade desse abraço, dessa presença, para preencher o seu vazio físico e espiritual, o seu deserto. Isso me chamou a atenção. E é isso que João viveu. Num momento, ele era um homem do deserto, ele estava acostumado a isso. No entanto, o que nós podemos supor é que no momento onde ele teve uma revelação, ela teve o abraço de Jesus, ele teve uma palavra que interpretou como a palavra de Deus, alguma orientação que ele interpretou como a palavra de Deus, como uma tarefa a realizar. Naquele deserto físico, ele teve um momento de deserto interior, sim, onde ele suplicou uma ajuda, uma orientação, uma presença e foi atendido. E essa senhora dizia: peça porque Jesus atende. Ele vem e não tem pressa de ir embora. Ele ficou muito tempo com ela. Ela disse: ele não tem pressa de ir embora. Jesus não tem pressa de ir embora. Ele está sempre por perto de nós. E na medida da necessidade, ele se faz presente em nós, para nós, sem pressa de ir embora, até que estejamos fortes o suficientes, como ela se sentia, para continuar a jornada. É um relato, um vídeo que está aí na internet, mas que mostra essa questão que João também viveu. Então ele recebe a palavra de Deus no deserto, seja qual for o deserto em que ele se encontrava. Nós temos aqui amigos dizendo boa noite, então vamos registrar a Mauro, Tânia, Silvia, Júlio, Bete, Alba, Márcia assiste, vamos ver aqui mais, Flávia, seu Antônio, a Lena nos dizendo que ela chorou muito vendo esse vídeo, porque verdadeiramente é emocionante. E para a gente perceber que ninguém está sozinho,
que nós, dentro desse deserto que está se fazendo, dos contatos humanos que estamos passando, a falta dessa presença mais afetiva que todos estão sentindo, essa senhora foi então agraciada, porque ela dizia: Jesus, vem me abraçar, eu estou tão sozinha. E ele veio, nós sabemos, pode ser um espírito amigo, um espírito bom, o próprio Jesus, não sabemos, ele é o nosso governador planetário, e ele simplesmente se apresenta, ou seus emissários se apresentam e vêm a nós para nos amparar. João teve esse amparo. E então, a partir deste momento de sua vida, João o Batista, ele sai para cumprir duas tarefas basicamente. Ele desenvolve, vamos dizer, dois projetos de trabalho. O primeiro, ele sai anunciando, como está no versículo 2 desse capítulo 3 de Lucas, ele está anunciando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Esse é o registro bíblico. Ele vai pregar o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Veja que aqui não está o batismo da simbologia das águas. É muito clara a Bíblia quando diz o batismo, que é o mergulho de arrependimento, o mergulho nas situações comprometedoras que despertam em nós o arrependimento dos maus atos praticados, dos maus pensamentos, dos maus sentimentos. Então, quando é que nós podemos nos arrepender de uma atitude ruim que tenhamos praticado? Somente se fizermos essa imersão em nós mesmos, este mergulho em nós mesmos. E aí nós sim teríamos a condição de, após esse mergulho, demonstrar então o arrependimento, porque percebemos os enganos cometidos. E ele coloca nesse versículo, se ele nos diz que é o batismo do arrependimento, então o mergulho na consciência, observando as culpas, vem o arrependimento, para quê? Para o perdão dos pecados, para que esses enganos cometidos sejam aliviados, sejam agora trabalhados para a nossa libertação. O convite de João inicialmente é esse. E ele atende, segundo este relato bíblico, nos versículos 11, 13 e 14, ele atende a 3 tipos de público, com essa proposta do batismo, do arrependimento para o perdão dos pecados. Então ele atende um público que é a multidão, o povo de um modo geral, que chega até ele. E qual é então o batismo que ele convida, qual é o mergulho que ele convida as pessoas a fazerem para minimizarem as próprias faltas? Ele diz: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Era um convite a olharmos o que temos, materialmente falando, aquilo tudo que temos, e observar aquele que não tem para podermos oferecer àquele que está carente do que nós temos a mais. Ainda ele continuou para o povo, então chamando a população, aquele povo que o seguia, aquela multidão, a uma reflexão de tudo que já possui e que outros não possuem. E ele convida: quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Atenda ao outro que não tem. Estende a mão, ajuda de alguma forma. Então nós podemos fazer isso, uns mais, outros menos, mas sempre podemos fazer alguma coisa. Então esse primeiro movimento que nós vemos é para a multidão, de um modo geral, é uma consciência do que tem e do poder fazer essa caridade assistencialista, atender a necessidade daquele que está mais próximo. E podemos, dessa forma, então, minimizar as nossas próprias grosseirias de espírito na nossa vida.
Ele vai para um outro público que também está ali, porque eles questionam, mas o que nós podemos... Até eles pensavam que ele fosse o Messias. E ele depois vai dizer, não, eu sou a voz que clama do deserto. Ele vem ainda, ele virá. E quem vai atrás dele também querendo saber como fazer para merecer uma condição melhor, para sair dos pecados em que se encontravam. Então ele vai falar aos publicanos. Os publicanos eram aquelas pessoas, aqueles homens especialmente, que cobravam impostos, que tinham essa função, esse trabalho a dar conta. Cobrar os impostos, taxar, né? Taxar tudo que circulava no mercado, e eles tinham esse papel, essa função, como muitos hoje têm. Papéis na área econômica, administrativa, onde ele está envolvido com isso. Há crime em abraçar esse tipo de trabalho? Não. A sociedade precisa desse tipo de trabalhador para que ele possa conseguir os impostos a benefício da sociedade, dos cofres públicos, a fim de que sejam remanejados em outras frentes de necessidade. Então esses publicanos perguntam, e nós, né, como vamos fazer? E ele fala uma coisa fantástica a estes homens, está no versículo 13º desse capítulo 3º de Lucas. Ele diz, não peçais mais do que vos está ordenado. Então o que é que João está dizendo a estes homens? Bom, a ordem sua é cobrar 20% daquela renda, daquilo que a pessoa conseguiu, daquele trabalhador, a taxa é 20%, a taxa. Mas, como ainda existe, também existia à época, publicanos que em lugar de cobrar os 20%, cobrava 50%. Entregava 20% para o governo, para César, para Roma, e ficava com 30% fazendo a fortuna, o caixa 2, como a gente diz. Quem de nós não ouviu falar ainda em caixa 2? De pessoas que estariam na obrigatoriedade de cumprir o seu papel em sociedade, sendo honesto, sendo íntegro, e ele vai a mais para ter o lucro, Ele interfere naquilo para ganhar e fazer esse caixa 2, independente até do salário que ele já recebe para executar o seu trabalho. Então João diz assim, olha, se você não quer se envolver com o pecado, se você quer o perdão dos seus pecados, você não peça mais do que vos está ordenado. Você tem uma ordem a cumprir. Querer gorjeta, querer gratificação, querer tirar um por fora, como as pessoas falam, isso é exceder naquilo que seria o justo pela lei dos homens. E há um terceiro público que João chama a atenção, os soldados. Porque basicamente a sociedade era essa, né? Era o povão, os soldados, e entre povo e soldados tinham aqueles que eram os do mando, da legislação e da execução. O legislativo, o executivo e o judiciário. Estava tudo incorporado ali. Continua assim, né? A sociedade mais ou menos dividida assim. Então ele dizia, e os soldados que perguntaram, e nós? E nós, como nós vamos estar, então, livres desses pecados? Ele dá uma recomendação fantástica. Eu acho que nós precisamos estudar muito esses ensinamentos que temos ao alcance das mãos para guiarmos as nossas vidas. Ele diz assim, a ninguém trateis mal, nem defraudeis e contentai-vos com o vosso soldo. A ninguém trateis mal. Nós temos visto, não, graças a Deus, não é da parte de todos, é da índole de alguns que de repente acham que tem um poder a mais nas mãos, e nós estamos vendo maus tratos de algumas pessoas que, por vestirem uma farda, seja ela qual for, se colocar neste papel,
neste trabalho, como um trabalhador representando esse tipo de trabalhador e que abusa do seu poder com as outras pessoas. Então ele diz, a ninguém trateis mal, porque nós vemos também outros compadecidos, humanos, educados, que tratam muito bem as pessoas, que sabem cuidar bem. Então ele diz assim, a ninguém trateis mal, nem defraudeis. O que é defraudar? É usar de fraude, de enganação. Então, esse um está agindo errado. E ele diz a ele, você não quer acumular pesos? Você não quer acumular pesos? Então você não trate mal ninguém, não defraude, não faça fraude com ninguém, não roube a ninguém e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Você está recebendo e aceitou o trabalho com aquele salário X. Por que é que agora você quer fazer errado? Então ele chamava a atenção neste primeiro momento, falando do batismo, do arrependimento para o perdão dos pecados, é da tomada de consciência, o mergulho em si mesmo, a tomada de consciência dos papéis que nós estamos executando na vida social, na nossa sociedade, e como é que estamos agindo dentro desses papéis, se estamos transgredindo ou não as nossas funções. Era esse mergulho que ele convidava. O mergulho, o batismo do arrependimento, o mergulho no arrependimento através da conscientização para o perdão dos nossos enganos. E aí nós mereceremos o bom lugar nos céus, que era o que todo mundo desejava. Bem, vamos aqui ao nosso boa noite, que muita gente chegou e eu não pude cumprimentar, não foi possível, né? Vamos ver Marcelo, Sandra, Gil, Cida, a Flávia nós já tínhamos dito, a Regiane, Cláudia, Silvia, Eliana, Mara, Célia, são amigos que estão aqui conosco, Lourdes, Silvia, Beth, todos sejam bem-vindos e que nós possamos aproveitar esses ensinos para a nossa própria vida. Nós também queremos o bom lugar, nós queremos um lugar de plenitude, de melhoria, e para conseguir o bom lugar temos que fazer esse mergulho, o deserto próprio, viver o momento da solidão de nós para conosco mesmos e então avaliarmos a nossa vida, se estamos transgredindo nos papéis que a vida nos posicionou ou se estamos cumprindo o que foi pedido a nós nesses papéis. É o primeiro passo. No versículo 16, João vai fazer a sua segunda parte da tarefa. A primeira, chamar os homens à consciência de si mesmos. Cada um, voltar para si mesmo. Era a tomada de consciência. O segundo passo da tarefa de João era anunciar Jesus. Anunciar. E ele dizia, eu sou a voz que clama do deserto, ele virá. Eu não sou o Messias esperado, ele virá. E eu batizo com água. Então foi essa simbologia da chamada maior de consciência. Na verdade, o batismo de João é o convite do mergulho na consciência própria. Mas ele tinha que ter uma simbologia para isso, como uma iniciação, como uma virada de página, como uma história nova a partir dali. Esse ritual ele estabeleceu de seu batismo com água e ele batizará com o Espírito Santo e o fogo. Há um despertar e o fogo, a Bíblia diz mais, que era um fogo que não se apaga, que não iria se apagar. Então Jesus não poderia batizar com este fogo que é a combustão de um elemento qualquer, através do contato com o oxigênio, aquilo gerar combustão, porque aquilo se apaga, não é eterno. Se era um fogo que não se apaga, se o fogo tinha a simbologia, como tem até hoje, de purificação,
Quando nós queremos, às vezes a gente enfiava um espinho no dedo e nossas mães iam lá para tirar o espinho, passava a pontinha da agulha no fogo para poder tirar o espinho, para que não infeccionasse. Era um sentido de purificação, de matar ali tudo que era indesejado para poder então agir com mais cuidado. Este fogo de Jesus é este que do sentido da purificação, que há de ser eterno, é um constante consumir o que é ruim em nós para ficar o que é puro. Então é um fogo de purificação, não um fogo materialmente falando, é apenas a simbologia. E aí era a segunda parte da tarefa de João. Avisar que ele viria e que, diferente de João, ele batizaria com o Espírito Santo. Então a santificação da criatura através dos conhecimentos que ele trouxe e que perduram até hoje para nós, e o seu próprio Espírito, que é um Espírito santificado na lei de Deus, ele estava presente, ele veio trazer esse ensino e este fogo, porque os seus ensinos queimam, ardem na alma, na consciência. A partir do momento que se conhece, já não tem mais sossego. Então, por conta disso, é que fica esse queimar eterno para nós, aqui, almas, ou que somos espíritos encarnados e espíritos desencarnados que estão no mundo espiritual, mas cuja mensagem do Cristo faz arder em nós essa condição de perceber, de purificar através de ensinamentos para nos tornarmos criaturas limpas, puras, translúcidas, luz. Porque tudo isso existe em nós, só não vem à tona porque existe muita sujidade acumulada. Muita coisa precipitou em nós, caiu em nós, aderiu em nós e, consequentemente, não podemos expandir a própria luz. Tudo isso tem que ser purificado para que nos tornemos verdadeiramente puros, luzes. Por isso que Jesus diz, fazei brilhar a vossa luz. É um trabalho particular. E é através desse deserto que João convida de mergulhar em si mesmo, rever as situações, libertar-se dos enganos, das atitudes enganadas, onde o desejo maior é tirar proveito a todo custo. Então, por conta disso, é que nós temos um grande trabalho a fazer conosco mesmo. Às vezes nós estamos muito preocupados em mudar o outro, em fazer que o outro melhore e não olhamos para nós mesmos. Num passado, os ditados antigos, que eu gosto tanto, diziam: o macaco não olha o próprio rabo. Ele fica observando o outro, mas não vê em si mesmo. Não percebe isso em si mesmo. Um outro conto, acho que é Sufi esse conto, que diz de uma fila indiana, onde as pessoas carregam 2 cestos, um à sua frente e um às suas costas. Mas ela está atrás de alguém, olhando o que está no cesto da outra pessoa, e vai colocando no seu só as coisas boas, não percebe que as coisas ruins estão nas suas costas e que o outro está vendo. São essas figuras, né? Simbologias, histórias e figuras para chamar a nossa atenção, para mostrar a nós todos que precisamos dar conta disso. Precisamos modificar alguma coisa. Também assistindo aí um vídeo de um médico, foi a nossa companheira Lena quem postou e eu pude assistir também, ele dizendo que este momento que estamos vivendo é um momento para fazermos isso. Olhamos os nossos cestos, mas não só o da frente, onde as bênçãos estão. É preciso olhar os cestos que estamos carregando nas costas, onde nós estamos colocando aquilo que não queremos que os outros vejam, mas que eles veem. É hora de mergulhar em si mesmo,
para processar as mudanças necessárias, para aproveitar da melhor forma possível todo esse instante da humanidade, que é um instante de mudança, de transição. Nós falamos tanto na transição do planeta, esquecidos que, enquanto humanidade terrena, nós estamos neste planeta vivendo também a transição. E se temos que transcender, é transcender para melhor. E para transcender, ir além do conhecido hoje, nós temos que nos despojar de alguns pesos que estamos carregando, algumas coisas mais graves. Nós temos que ir nos libertando para poder transcender num nível mais leve, mais sutil, melhor. João, então, anuncia Jesus. E agora nós chegamos no versículo de hoje, da lição de número 90, da obra Pão Nosso, que tem o título Trabalhador Divino. Ele mostra Jesus como este trabalhador divino. E ele diz, ele tem, explicando aquele povo, logo em seguida desse versículo 16, onde ele anuncia Jesus, que vai batizar com o Espírito Santo e o fogo, ele diz, ele tem a pá na sua mão. Poxa, mas ele está falando que Jesus vai batizar. Jesus vai nos mergulhar onde se ele está com uma pá na mão? Ele tem a pá em sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Então vamos tentar entender um pouquinho o que é que João está falando da pessoa de Jesus que estaria ali em carne e osso diante daquelas criaturas num período da história da humanidade. Ele tem a pá na sua mão. Por isso ele coloca Jesus como um trabalhador, como um homem do campo que está lutando, que está trabalhando. A pá era ferramenta, uma ferramenta para que ele pudesse cavar o solo árido e duro e difícil dos corações humanos. Ele tinha ferramentas para isso. Limpará a sua eira. A sua eira é o seu terreno, é onde ele vai fazer a semeadura. Ele tem que limpar. Limpar de quê? Dos nossos sentimentos menores, das nossas viciações. Então a primeira tarefa de Jesus em nós é fazer com que observemos isso e que ele possa ir retirando de nós isso que é o impeditivo de uma semeadura boa. Por isso que ele próprio, quando fala da parábola do semeador, e ele diz, um semeador saiu a semear e jogou sementes que caíram em solo difícil, entre espinheiros, em solo árido, em solo pedregoso. Algumas caíram numa areia rasa, mas que o sol veio e queimou logo que elas começaram a germinar, e outras caíram em solo fértil. E mesmo em solo fértil, elas iriam produzir diferente. Algumas 30 por 1. Uma semente jogada dariam 30. Outras 60 por 1 e outras 100 por 1. Então, mesmo o solo pronto, o solo fértil, o solo preparado, a resposta do solo para aquela semente que ele vai agasalhar não é igual. Será diferente. Porque os nutrientes que o solo contém e os fatores que vão favorecer a germinação daquela semente, o teor de umidade, de elementos minerais que ele contenha, isto é que vai fazer a semente germinar e crescer e frutificar, produzindo a 30 por 1, 60 ou 100 por 1. Então, e Jesus fala, eu sou o semeador. Essa passagem, ele se identifica como aquele que está trazendo sementes boas, coisas boas para o mundo, mas que encontraria na espécie humana, na face da terra, todos esses tipos de solo. E ele ainda explica por quê. Os discípulos, ao não entenderem isso, são duas parábolas que Jesus, ele mesmo explica. Ele fala que estes solos representam os corações humanos, dessa passagem.
Então, coração é o símbolo da interiorização do ser, do centro dos sentimentos, do que verdadeiramente somos, o que cada um de nós é. Isso é o que representa o coração e é isso que Jesus então diz que ele estaria semeando nesses corações. Mostrando que a nossa humanidade terrena é muito heterogênea e que cada um de nós é um em particular e haverá de responder de acordo com o que cada um puder propiciar de melhor. Então João diz, ele tem a pá na sua mão, quer dizer, ele tem a tarefa, ele vai mexer nesse solo, ele tem a ferramenta que vai mexer nesse solo, ele tem a pá na sua mão. Limpará a sua eira, vai tirar os espinhos, vai tirar ervas daninhas, vai tirar aquelas pragas. Com a sua ferramenta, ele vai limpar este solo que é o nosso coração. E ajuntará o trigo no seu celeiro, aquilo que o solo produzir, então são sementes de trigo, e o trigo representa a base do alimento à época do Cristo, então o alimento mais essencial para a vida. É isso que o trigo representa, os seus ensinos representam o mais essencial para a vida do ser humano na face da terra. E este trigo que nós pudermos produzir, cada grãozinho desse que foi o essencial para nós e nós pudermos compartilhar com o outro, esse vai juntar o trigo no seu celeiro, o que é bom, mas queimará a palha. Era esse a palha que está em nós. Se nós somos uma sementinha divina, há uma palha em nós que terá que ser tirada para que nós nos mostremos como essência boa. Então existem coisas em nós que não têm valor, não têm significância, mas ainda estamos vestidos disso, ainda trazemos isso na consciência, no coração. E por conta disso, ele retirará isso. Nós vamos percebendo, isso não é importante. Isso não é o melhor de mim. E vamos deixando de lado. E essa palha, ele vai juntar e vai queimar com o fogo que nunca se apaga, que é este fogo dos seus ensinamentos. Através do conhecimento, dos ensinamentos de Jesus, nós vamos nos desvestindo desta palha. E vamos aparecendo como a semente boa, aquilo que pode contribuir, que é útil, que é bom. E isso vai sendo ao longo do tempo, sendo queimado por um fogo que não se apaga. Continuando, meus amigos, nós não dissemos ainda, tem Cidinha, Sebastiana, Luísa conosco nesse instante, Divone mandando um punhado de carinhas bonitas para nós, que são as vibrações. São as vibrações que vão chegando a outras criaturas, que vão se esparramando nesse éter, nessa psicosfera do mundo. Então nós podemos mandar a nossa contribuição, que é essa energia saudável, que a espiritualidade amiga vai usar em benefício daqueles que estão mais necessitados e que não nos custa nada, apenas um momento de prazer, de alegria, uma alegria sadia, uma alegria leve, que vai vestir essa energia saudável e vai aos outros corações que estão aflitos, como daquela senhorinha, Jesus me abraça e eu me sinto tão sozinha. São essas energias, porque ela disse que ela se sentiu abraçada, envolvida numa energia que ela não sabia explicar. Nós não podemos chegar até ela, materialmente falando, ou até outros e outros, que gostaríamos sim de estar juntos e abraçar. Mas as nossas energias vão, e a espiritualidade amiga envolve esses corações que estão se sentindo no deserto da alma, fortalecendo a cada um deles para continuarem a jornada. Assim, Emmanuel vai comentar este versículo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro. Não é em qualquer lugar que nós vamos parar, é junto de Jesus. Mas queimará a palha,
com o fogo que nunca se apaga. Aquilo que não pertence à qualidade de cristão vai virando palha, não tem mais sentido e acaba sendo deixada de lado e queimada. E a queima vai fazer a combustão, vai servir para adubar o solo novamente. Emmanuel comenta o seguinte, que apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, o movimento evangélico, ele fala, é o surgimento e ensino da mensagem do Cristo, do Evangelho de Jesus. Não está falando de uma religião em si, mas está falando da bandeira do Cristo, dos ensinos do Cristo. Então, por conta disso, desde do movimento primitivo, de levar o Evangelho às criaturas, designaram-no por nomes diferentes. A Jesus atribuíram nomes diferentes. São como que, eu gosto de pensar em adjetivos ao mestre, a Jesus, e mestre é um deles, eu acabei de pronunciar, e é um deles. Então deram a ele outros títulos, outros nomes, mestre, pastor, Messias, Salvador, Príncipe da Paz, são referências a este mesmo personagem, Jesus. Mestre porque sabia e podia nos ensinar, pastor porque ele mesmo disse que no final haveria um só pastor e um só rebanho para ser cuidado, e ele disse, eu sou o pastor, que posso ensinar o caminho da verdade e da vida. Então, são referências ao trabalho dele. Mestre é um trabalho, que é o professor. Pastor é um trabalho que é conduzir a um aprisco seguro, a um abrigo, a veredas mais seguras. Messias, que é aquele que traz a luz, e é uma tarefa dele mesmo, e ele era esperado como o Messias, aquele que traria a iluminação às consciências. Salvador, porque através dos seus ensinos, ele nos salvaria, não das coisas do mundo, mas dos nossos próprios enganos. Nos coloca a salvo de cometermos tantas coisas erradas. Príncipe da paz. Príncipe da paz. Porque ele era e é o maior ponto de alguém, de algum espírito que traz consigo a paz. O seu reinado é um reinado de paz. Ele é o embaixador da paz. Ele vem de Deus em nome de trazer a paz no mundo. E todos esses títulos, diz Emmanuel, são justos e veneráveis. Ele os merece todos. Porque se vamos lendo a sua biografia, e não precisamos nem olhar pelo quesito religioso, o psiquiatra Augusto Cury escreveu uma série de livros a respeito de Jesus, mostrando como ele é a luz do mundo, ele é o médico dos médicos, e ele foi elencando, porque ele foi percebendo nessa personalidade todos esses valores da alma que até então ele não tinha observado, e não tem conotação religiosa os seus livros, mas são análises da personalidade do Cristo. E João Batista, diz Emmanuel, o apresenta com mais um título. Todos esses que nós conhecemos, e João Batista ainda acrescentou a ele esse título, o trabalhador atento. É um trabalhador que iria observar, por isso ele traz a pá, ele vai limpar o terreno se for necessário, ele vai semear, ele vai colher, é um trabalhador atento, que cuida da eira, que cuida do seu terreno, que recolhe a semente e separa da palha. Ele é o trabalhador atento. É esse título que João dá a Jesus. Ele traz o título de trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto dos nossos corações, das nossas consciências. Essa ferramenta, que recolherá o trigo na ocasião adequada, aquilo que possamos oferecer de melhor na ocasião certa, e que purificará os detritos, porque o fogo purifica aquilo que não serve.
Então purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. É assim que ele purifica os nossos enganos, aquilo que não serve mais em nós, com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. E Emmanuel continua então, analisando este versículo, dizendo: João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, porque até nós podemos observar algumas estátuas de filósofos da antiguidade, eles estão com rolos de pergaminhos nas mãos, ou tábua das leis. Até Moisés é representado com a tábua das leis nas mãos. Jesus não. Jesus não é apresentado com tábua das leis e nem com rolos de pergaminhos nas mãos. Ele não é apresentado assim. Nem se refere a ele, João não se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Ele não vem em trono de ouro, em carro de ouro, ele não chegou assim, ele não se apresentou assim, ele nasceu numa manjedoura. Ele não se apresentou com os louros da vitória que eles esperavam, o Messias das tradições judaicas, o divino Messias. Ele veio de uma forma tão simples, tão singela. Então João refere-se a isso. Refere-se João a Jesus como ao trabalhador abnegado e otimista. Abnegado significa altruísta, aquele que abre mão de si mesmo, de interesse próprio em favor do interesse do outro. Então ele mostra Jesus como esse trabalhador abnegado, que abriu mão da sua maneira de viver, da sua vida, para cuidar de nossas vidas. Abriu mão do seu bem-estar para cuidar do nosso bem-estar. Numa ausência do egoísmo, do pensar em si mesmo, ele parte para o altruísmo, que é pensar nos outros, pensou em nós. Então ele mostra Jesus como esse trabalhador. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos. A pá, que é um instrumento de trabalho, instrumento de cavar os solos duros, está ali nas mãos de Jesus com alguma coisa vigilante. Ele não encostou, ele não deixou de lado para enferrujar. É ferramenta que ele usa constantemente para cavar os solos. Então, continua João, em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Ele é o governador planetário. Deus confiou esse planeta a esse filho dileto, Jesus, a esse trabalhador divino. Jesus está no leme. Ele vela por tudo. Aos nossos olhos, muitas vezes, pode parecer o caos, até o momento que estamos vivendo. Mas não é isto. Esse é um caos aparente para uma estabilização de tudo, a fim de que tenhamos um mundo melhor em vidas futuras, vidas outras criaturas, outras experiências reencarnatórias que teremos adiante, para encontrarmos esse mundo melhor. Seria muito bom também que os amigos pudessem ver uma live do Jorge Elarrat, do dia 5, a live de número, eu acho que eu não estou bem certo se é 40 ou 50, a do dia 5, onde Jorge Elarrat está fazendo uma análise da situação do mundo durante a pandemia, esses desencarnes que nós estamos vendo em massa. Assistam a live porque vão ter uma ideia dos acontecimentos atuais e do resultado disso tudo, do que nós temos que olhar além disso que nossos olhos estão vendo, que causam tristeza, que causam angústia, que causam dor, mas que nós podemos ver um pouquinho além e entender os acontecimentos. É bom, tudo isso nos ajuda a refletir e a ter esperança. Sim, a ter esperança
num mundo melhor, numa vida melhor, em criaturas melhores, em condições melhores para a vida. Então, nós temos que ter essa esperança. Por isso, Emmanuel diz aqui que a pá permanece em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra, que lhe foi confiada, as salvadoras diretrizes, tanto a terra do nosso coração, de nos tornar criaturas melhores, como a terra, planeta, para almas que possam ter encarnações melhores aqui, espíritos que vivam melhor, que os que estão partindo possam retornar numa próxima experiência terrena, neste mundo melhor que nós tanto queremos. Emmanuel vai chegando ao final da página dizendo: todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Gente, agora é a nossa vez. Todos vós que viveis empenhados nos serviços do Mestre por uma era melhor, colaboradores do Cristo para esse mundo melhor. Todas as criaturas na face da terra que estão envolvidas em trabalhar com o Senhor para este mundo melhor, em serviços terrestres por uma vida melhor para as criaturas, todos que estão empenhados, Emmanuel nos conclama: mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. É não deixar morrer em nós a esperança, não deixar morrer em nós as palavras do Cristo. Há um movimento na Terra neste momento para desaparecer com os ensinos de Jesus, para tirar do mapa o nome de Jesus, para que ele se torne uma figura não grata e que possa então ser excluída do nosso viver. Há sim uma horda de espíritos inferiores tramando neste sentido, mas o convite de Emmanuel é para aqueles que estão dispostos a viver empenhados nos serviços terrestres, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa profissão, que tenhamos a maior honestidade possível e nós estaremos trabalhando com Jesus para essa era melhor, a era que virá. A era nova que nós tanto queremos é a era que virá. Mantende aceso no coração, não deixa apagar o devotamento à causa do Evangelho do Cristo, à causa da boa nova, do reino dos céus, da era futura. Não vos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Elas virão. Dificuldades e ingratidão, sim, claro, virão, mas que não sejam esses elementos impeditivos à nossa proposta de uma vida melhor. Então, está aqui: não vos cerceiem dificuldades ou ingratidão, não impeçam, não prendam as dificuldades, passemos por cima, vamos indo, desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé. É manter a fé ali, forte, acesa. Aquela senhorinha disse: eu vi Jesus, eu estive, eu abracei. A fé fez com que ela se enchesse de gás novamente para continuar a caminhada, ainda que se sentindo só, não mais agora se sentindo só. Porque conosco vai à frente, vai à nossa frente, abençoando-nos a humilde cooperação, por pequenina que seja, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Jesus está à nossa frente. Jesus vai adiante de nós na caminhada. Ele está à nossa frente para limpar a eira do mundo. E assim nós vamos seguindo. As nossas pedras de tropeço são os impeditivos, são muito menores do que o que Jesus passou. Portanto, não esmoreçamos. Como diz Emmanuel, não nos cerceiem, não nos prendam as dificuldades, as ingratidões. Vamos em frente,
Confiemos, Jesus está à nossa frente e Ele há de iluminar o nosso caminho. Meus amigos, hoje é momento da nossa quarta-feira, de lembrarmos da água magnetizada. E claro que quando estávamos na casa espírita, levávamos a nossa garrafinha, tínhamos lá a nossa água. Mas os fluidos, eles atravessam qualquer coisa material. E estes fluidos que aqui geramos pela nossa prece, pelas nossas vibrações, podem sim levar as nossas águas, as águas que vamos sorver, e a todas aquelas cujos pensamentos nossos unidos possam direcionar a qualidade da cura, da ajuda, do amparo. Então peçamos a Jesus que coloque nas águas que vamos sorver os elementos que necessitamos, a medicação, o calmante, o fortificante, tudo aquilo que possa melhorar a nossa qualidade de vida, que possa ir à cabeceira dos doentes, a espiritualidade amiga, levando as águas. E quando estamos falando em água, para aqueles doentes que podem sorver, também podemos levar o nosso pensamento àqueles frascos de soro, que muitos no estado de inconsciência, de coma, de dificuldade maior, estão sorvendo pelas próprias veias. Que este soro possa ser abençoado com fluidos vitais retirados dos que estão aqui saudáveis para alimentar aqueles corpos físicos e também aquelas almas que lá se encontram. Então que Deus possa abençoar cada líquido que vai ser ingerido por uma necessidade, a fim de que ele receba verdadeiramente o fluido que necessita. E vamos encerrar a nossa noite de tanta emoção, tantas lembranças. Falar de Jesus não é fácil. Então, que nós possamos encerrar nossa noite pedindo que Jesus abençoe, sim, todos os lares. Visite e abrace aqueles que se sintam mais sós. E nós, de nossa parte, vamos aqui trazer um poema de Abel Gomes. É o primeiro poema que está no livro Parnaso de Além Túmulo, do Chico Xavier. Esse livro é a primeira obra escrita por Chico. E o primeiro poema que está no livro, que abre a série de poemas que esse livro contém, chama-se Temos Jesus. Chico abriu a primeira obra dele com esta referência à presença de Jesus. Então, este poema é de Abel Gomes, um escritor mineiro e professor, um homem de bem, e um homem que teve um final de vida como um cadeirante. Ele adquiriu uma paralisia e viveu sua vida preso a uma cadeira de rodas e, no entanto, alma livre para poder deixar uma mensagem tão linda como esta para nós, que diz o seguinte: desaba o velho mundo em treva densa e a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna. Mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista de luz da vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que amanhã, se Deus quiser, possamos estar aqui novamente com a obra Boa Nova, falando de Maria, continuando aquele capítulo que estamos para encerrar a obra, falando da Mãe de Jesus. Que ela abençoe a todos, proteja, ilumine e que tenhamos uma noite de paz e de alegria plena. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser.